Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe. Que Deus possa te abençoar com essa reflexão bíblica que vamos trazer hoje, pausando um pouquinho as nossas séries, de mensagens expositivas em livros. Nós vamos refletir hoje na palavra de Deus e fazer essa reflexão sobre o caminho da santidade, a constância e a obediência. 1 Pedro no seu capítulo 1, versículo 13, diz assim: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. É fundamental numa vida cristã funcional que se haja uma reflexão contínua sobre um viver em santidade, sobre um viver como um peregrino nesse mundo, sobre um viver olhando para a eternidade, sobre um viver na presença de Deus. E viver em santidade exige muitas coisas de nós, e com esse texto vamos pensar em algumas coisas. Já no seu verso 13, o que vai ficar muito claro para nós é que a santidade, ela começa na mente. Nós precisamos cingir o entendimento. A expressão no original, que vai falar aqui de estar com a mente preparado, ou cingir o entendimento, é o ato de amarrar as vestes longas para correr ou trabalhar. Então a gente precisa estar vestido em nossa mente, revestido, exatamente porque a gente vai ter um bombardeio constante sobre a nossa mente. Nós vamos ter, principalmente falando agora de uma era tecnológica, vários impulsos de desejos, de vontades, de entretenimento, de lazer, de muitas coisas vindo sobre nós. Mas como a nossa mente está? A nossa mente precisa estar preparada, pronta para agir. De que maneira? Direcionada ao viver de santidade. Então isso vai exigir de mim, trazendo para algo lógico na reflexão do texto, que quando eu acorde de manhã eu tenho um compromisso de me preparar para viver o meu dia e viver na presença de Deus, porque se eu não fizer isso, dificilmente durante o meu dia eu vou me direcionar ao Senhor. Ou eu vou encontrar pequenos momentos depois de já ter cometido pecados, depois de já ter vivido na minha carnalidade e próprios desejos, a buscar a Deus, mas nós precisamos, durante o nosso dia, preservar essa comunhão com Deus. Martinho Lutero costumava dizer que se eu não vencer em oração pela manhã, o diabo já vai vencer durante todo o meu dia. Então, a ideia que muitos teólogos, falando sobre santidade, vão trazer sobre esse assunto é que uma vida devocional matutina, pela manhã, ela vai te ajudar muito para aquilo que você vai viver durante o seu dia. Você preparar a sua mente para viver na presença de Deus. Então a nossa mente ela precisa estar constantemente preparada para estar pronto para agir, precisa estar em alerta e colocando a esperança no Jesus que vai ser revelado. Ou seja, eu preciso viver olhando para a volta de Cristo. Não olhando para os meus propósitos mundanos, não olhando para os meus objetivos terrenos, não vivendo uma vida baseada no que eu quero, mas uma vida baseada no o que Deus quer. Jesus está voltando, hoje é meu dia, seja aí no seu dia você vendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nesse dia que Deus me deu, o que Deus quer de mim? O que Deus tem para mim? Como eu posso servir e onde eu posso servir a Deus nesse dia? E buscar em Deus, através da oração e por meio da palavra, um direcionamento diário para ter um viver em santidade. Eu preciso viver dessa forma. Uma mente preparada, pronta para agir, alerta. Esteja em alerta ao que vai ser dito.
Até porque o nosso adversário, o adversário das nossas almas e a nossa própria carne, ela vive das brechas que nós mesmos damos. Próprio Pedro vai dizer aqui, já no final da sua carta, sede sóbrios, vigia, o diabo, seu adversário, está andando ao seu redor, bramando como leão, querendo tragar a sua vida. Mas você precisa viver constantemente preparado, constantemente alerta, olhando para Jesus com uma esperança, a sua volta. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes, quando você vivia na ignorância. Então você tem duas escolhas, ou você vai andar em espírito, e a gente já vai para outra carta, né? A gente está pensando na realidade que Gálatas traz, ou você vai andar em espírito, ou você vai andar na carne. Qual escolha que você vai fazer para o dia de hoje? Se você escolher buscar os teus próprios desejos, bom, você escolheu andar e viver na carne. Mas você não colherá frutos eternos disso, você colherá frutos talvez passageiros disso. Passageiros que se perdem, que não têm valor. A nossa vida diariamente estamos fazendo essa escolha, como peregrinos viver pela eternidade ou como alguém que está curtindo a viagem e a sua parada na viagem e não está seguindo para o seu caminho, para a sua rota. Está vivendo ali naquela parada. Deus te chamou para um caminho a seguir. Deus te chamou para um propósito a ser cumprido. Cada um de nós. Como filhos obedientes, não se amolde ao seu mau desejo. Não pegue a sua vida e coloque no molde do seu próprio pecado de estimação, daquilo que você deseja, daquilo que você busca. Lute contra isso. Viva uma vida de renúncia constante. Esse é o chamado à santidade. Exatamente porque aquele que te chama, ele vai dizer: seja santo, porque eu sou santo. Deus, ele quer que você viva em santidade para você viver na presença dele, porque se você não quiser viver essa batalha, não é fácil viver em santidade e renúncia constante, com esse constante vigiar, com esse constante alerta, com essa constante mente preparada, não é fácil. Se você não quiser viver essa batalha, você não vai viver na presença de Deus. Porque você é um pecador, você é uma pessoa que facilmente vai se entregar aos seus desejos, você é uma pessoa que facilmente vai buscar aquilo que envolve os teus interesses, muitas vezes, inclusive pecaminosos. E os teus interesses que não são pecaminosos, mas podem se tornar, por ser um vício, por ser uma prática que você coloca acima de Deus, você vai se prender e se distrair com essas coisas, quando Deus te chama para viver olhando e vivendo pela fé. Mas o viver pela fé envolve entregar tudo, envolve confiar, envolve descansar, envolve olhar para o Senhor. E muitas vezes esse olhar para o Senhor é num processo de silêncio, é num processo ah, doloroso, é num em que não envolve prazeres mundanos, prazeres passageiros, mas que envolve a longo prazo um prazer de se encontrar na vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus. Mas para eu me encontrar nessa vontade, eu preciso me submeter. E como submisso à vontade de Deus, eu preciso viver alerta, preciso viver vigilante e preciso viver pronto e preparado com a minha mente e para a minha ação. É o alerta que Pedro está trazendo aqui, então, para os amados que estão dispersos, que estão vivendo o cristianismo, que a gente vai chamar de cristianismo raiz, uma realidade da igreja primitiva de perseguição, de morte de cristãos. Mas esses irmãos são chamados a honrar a sua fé, a renunciar por Cristo, a não se entregar às coisas desse mundo, a continuar olhando para a eternidade, e hoje não é diferente, porque embora não estejamos sendo perseguidos como a igreja aqui estava, nós estamos sendo seduzidos pelas coisas desse mundo o tempo todo. E qual que é a escolha que a gente está fazendo no meio dessa sedução? Nós estamos escolhendo continuar olhando para Jesus ou estamos escolhendo os nossos próprios desejos, a nossa própria concupiscência? Se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você. Se você escolher os seus desejos, o ideal de Deus não será visto e nem lembrado na sua vida. Se você escolher fazer aquilo que te agrada no teu dia, dificilmente você vai falar de Jesus para alguém, vai ler a Bíblia ou vai gastar tempo, porque você é inclinado para as coisas mundanas. Os seus desejos de outrora, vai ser dito no verso 14,
Não se deixe moldar por ele, como um filho obediente ao Senhor. Saiba que se ele está em santidade eternamente, nós precisamos viver nessa busca constante por santidade. Que Deus te abençoe, que haja na sua vida uma constância, que haja na sua vida obediência. Eu sei que vai ter dias que você vai cair, mas no dia que você cair, se arrependa, confesse, não vive na prática do pecado, mas viva uma busca constante em ser melhor para o Senhor. Mesmo que as pessoas ao seu redor não queiram uma profundidade com Deus, escolha você ter profundidade com o Senhor, porque você vai ver que maravilhoso é viver intensamente na presença de Deus. Que Deus te abençoe.